Muito boa tarde. O Trilhas da Democracia de hoje recebe o professor titular do Departamento de Sociologia da Universidade Estadual de Campinas, Marcelo Ridente, para um diálogo sobre as interpretações acerca do golpe de 1964. Marcelo, seja bem-vindo pela primeira vez aqui no estúdio Roberto Saturnino Braga. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Marco. É um prazer participar de novo do programa Trilhas da Democracia e aqui no estúdio chique, né? O estúdio Saturnino, que é muito especial. Então é um prazer trocar ideia com você e com o pessoal que acompanha o programa aí nesses últimos anos. O programa já está com mais de 450, Está chegando a está 450 chegando a 450 edições. edições. Marcelo, quando eu me formei em História, em 1990, aqui perto, né, no Largo de São Francisco, no centro do Rio, no prédio histórico do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ, né? Eram muito poucos os textos, os livros sobre o golpe de 64. Já existiam vários textos de, jornalísticos, de memória, não é? Como os livros do Gabeira, do Sirquis, não é? Mas eram muito mais livros de memória, que eram Uhum. importantes, mas que não tratavam diretamente de 64, do golpe de 64. Havia sido lançado há pouco Combate nas Trevas, do Gorender, e a grande referência na época era o livro 1964, A Conquista do Estado, do René Armand Dreyfus. Essa realidade mudou muito entre 1990 e 2026. Se passaram 35 anos e a quantidade de livros, capítulos de livros, artigos, teses de doutorado, dissertações de mestrado, monografias de final de curso, né, Uhum. os TCCs, que abordam o golpe. A que você atribui esse crescimento no decorrer, desses últimos 35 anos, né? Você considera que o que aconteceu na política brasileira, de 2013 até 2022, né, quer dizer, as jornadas de junho, a tomada das ruas eh, pelas cores verde e amarela, né? O golpe contra Dilma em 2016, a interdição do Lula Uhum. na campanha de 2018, a eleição do Bolsonaro, 4 anos de governo Bolsonaro, né, que defendia abertamente o legado e as práticas da Uhum. ditadura de 64. Eh, e esses episódios da política brasileira, recentes, tiveram um papel importante no incentivo à produção, à pesquisa e à produção de materiais sobre 64, especialmente entre os jovens? Olha, Marco, eu acho que sim. Esses eventos todos tiveram, um significado importante, mas eu diria que é o último boom, né, porque desde esse momento lá, nos anos 80, até aqui, eh, esse tema sempre foi retomado, quer em memórias, biografias. Então a gente pode pensar, por exemplo, a biografia do Marighella, que foi feita pelo Mário Magalhães, né, e tem muitas outras, né, tem uma da Vera Silvia, que era do MR8, que foi feita recentemente pelo Igor Kodarin. Então é um número muito grande. Um colega, o historiador, o Danis Karapovs, chegou a fazer um levantamento sobre livros de memórias escritos só por gente de esquerda. Isso ele fez mais ou menos em 2013. E já havia mais ou menos 180 livros de memórias. Fora, somando, digamos, artigos, capítulos de livro de pessoas que participaram daquilo, se chegava a mais de 400. Então, isso de 2013 para cá surgiram outras. Eu escrevi um artigo que depois vai fazer parte do meu próximo livro, Volver aos 60, que eu vou publicar pela editora Unesp,
e faça um pouco o balanço de tudo isso. Então, esses livros de memórias até hoje continuam surgindo, de biografia. Nós temos um exemplo aqui, o avô do Bernardo, Aham. que se encontra atrás das câmeras, o Álvaro Caldas, é um desses que escreveu Isso, Tirando o eu Capuz. não sabia que o Bernardo manda um abraço para o seu avô, o que escreveu, era do PCBR, né? E então, ele foi um dos primeiros livros que, Tirando o Capuz, né? Isso. É o livro dele. Então, houve aquele, eu diria que houve aquele primeiro boom, que é nesse momento, nos anos 80, iniciado pelo livro do Gabeira, depois que é esse companheiro, depois o livro do Sirkis, Os Carbonários, tem o Herb Daniel, enfim, houve um boom ali de 10, 15, 20 livros que na verdade nunca Que terminou. eram publicados pela Codecri, né? Codecri, que era do Pasquim, havia naquele momento depois da anistia, uma curiosidade muito grande de conhecer a história daqueles que foram perseguidos pela ditadura. Esse boom arrefeceu, de certa maneira, mas memórias, biografias continuaram sendo produzidas. E como houve também esse interesse, trabalhos jornalísticos, desde o ato e o fato do CONI, logo depois do golpe, e ao longo do tempo, muitos jornalistas escreveram e têm escrito bastante sobre a ditadura, né? Inclusive sobre a repressão, né? A Casa da Vovó, enfim, livros recentes sobre os cachorros. Cada hora os jornalistas encontram. Mas aqueles que participaram do golpe, defenderam o golpe, Também também publicaram bastante. Exatamente. Então, se houve, digamos assim, esse boom de biografias de pessoas de esquerda, também houve, ainda antes dos anos 70, né, a gente tem 70, 80, 90, o Olímpio Mourão, o Jabas Passarinho e vários outros integrantes do regime militar, ou militares ou civis, também escreveram suas memórias, contando seu passado, inclusive num projeto do CPDOC houve uma junção de depoimentos que foram gravados lá no CPDOC, a Celina D'Araújo, o Celso Castro organizaram um dossiê com depoimentos de militares, né, de história oral, tal, que ficaram ali. Então, houve muitas memórias produzidas logo depois do advento da redemocratização, ou ainda nos últimos anos da ditadura, de todos os atores. Isso não tem problema. O único problema é se a memória vira a história, né? Porque a memória sempre é subjetiva e sempre é importante recordar e conhecer as versões. Os jornalistas já vão tentando dar um aspecto mais objetivo, né? Mais recentemente veio aqueles livros do Gaspari contando a história com base nos arquivos do Golbery e do Geisel. E então essas investigações jornalísticas e memórias foram aparecendo, mas as pesquisas acadêmicas, como você falou, elas começaram sobretudo a partir dos anos 90. Quando chegamos em 2004, nos 30 anos do golpe de 64, 30 não, 40, 60, 70, 94, 30 e 2004, 40. 2000, nos 40 já havia um acúmulo de material suficiente só de trabalhos acadêmicos que um livro lançado, organizado pelo Carlos Fico e pela equipe dele, que deu um livro, são centenas, já havia centenas de trabalhos, né? E ao longo do tempo isso foi crescendo, né? E eu diria que, como você perguntou, nessa última etapa, tem até um artigo muito interessante da Mariana Joffili, que está publicado no Novos Estudos SEBRAP, em que ela faz o balanço dessa nova geração, desses novos estudos recentes. E ela comenta que ela atribui, ao meu ver de maneira correta,
a criação das comissões nacionais da verdade. Isso se reproduziu nos estados, nas universidades. A Unicamp teve uma comissão, a USP teve, enfim, várias universidades. Pernambuco, acho que teve, tem várias, Goiás. O Brasil inteiro surgiram essas comissões, e essas comissões foram revelando aspectos que às vezes não estavam tão destacados. Por exemplo, a perseguição aos indígenas, as mortes, o movimento negro, né? Começaram a surgir trabalhos referentes, por exemplo, à perseguição aos homossexuais. Tem um livro do Quinalha sobre a perseguição ao LGBT. Enfim, tem, de um lado, essas comissões nacionais da verdade, e de outro também a própria evolução da conjuntura, aquelas manifestações de 1913, depois o impeachment da presidente Dilma, o ascenso da direita, que também geram um interesse renovado, porque as pessoas foram percebendo alguma coisa que já vinha acontecendo ao longo do tempo, que aquele acontecimento não foi um raio em céu azul, não foi uma coisa, uma exceção, uma excepcionalidade, mas ela faz parte desse conjunto da história brasileira em que as classes dominantes têm o controle da situação e, em momentos que elas se veem, digamos assim, perdendo as rédeas do processo, não hesitam em apoiar golpes de Estado. Marcelo, deixa eu só te interromper. Você considera que vai chegar um determinado momento em que vai haver uma exigência, entre aspas, de uma sistematização de todos esses relatórios que estão sendo feitos, por exemplo, dentro das universidades, né, as comissões que são feitas para investigar as perseguições, crimes praticados nas universidades? Vai chegar um determinado momento em que vai haver tanto relatório produzido que vai exigir uma sistematização? Com certeza, seria ideal que isso acontecesse. Então, vamos remeter de novo ao passado, lá aos anos 80, que surgiu um grande projeto que foi o Brasil Nunca Mais. Até saiu agora um livro do Camilo Vanucchi, que trata desse tema. Então, aquilo foi uma coisa maravilhosa. Os advogados iam, tiravam cópia dos processos e com os dados desses processos se criou fizeram, se não me engano, foram 12 volumes de um trabalho muito sério sobre tortura, sobre os perseguidos. Que estão depositados hoje no arquivo da Unicamp e, felizmente, também publicizados. Qualquer pessoa pode consultar pela internet os centenas de processos movidos pela ditadura contra os seus opositores. Eu mesmo usei muito esse material para construir, por exemplo, quadros estatísticos no meu livro O Fantasma da Revolução Brasileira, em que, com base nesses dados, eu reconstruo a composição social dos grupos de esquerda nos anos 60 e 70. Ou mais recentemente, no meu livro O Segredo das Senhoras Americanas, em que eu falava dos estudantes que essas senhoras americanas levavam para estudar em Harvard, e muitos deles foram processados depois pela ditadura. Então, eu tenho uma parte do livro que eu recorro a esse arquivo. Mas uma grande contribuição que eles deram foi, com base em todo esse material, fazer uma síntese num livro chamado Brasil Nunca Mais, que foi publicado pela editora Vozes, mais ou menos nessa época. 1985, né? Dos primeiros. Então eles fizeram esse trabalho. E depois o Perfil dos Atingidos, né? E depois saiu um dos volumes que é o Perfil dos Atingidos. Então eles conseguiram fazer uma pequena síntese desse trabalho enorme e vender, né, nas livrarias, mas divulgar para o grande público esse material. Eu diria que, respondendo à sua pergunta, seria fundamental acontecer alguma coisa mais ou menos parecida, porque esse relatório da Comissão Nacional da Verdade é extenso demais.
Eu usei inclusive para o meu romance Arrigo, que eu tinha que descrever cenas de tortura, etc. Eu fui lá e vi os depoimentos que estão ali. É um material muito interessante, mas que ainda poucos pesquisadores é que vão acessar esse material. Precisaria talvez eles tentarem fazer uma edição mais condensada disso e ao mesmo tempo de todas essas comissões, porque cada comissão dessa solta um livro ou solta um- uma brochura bem densa, né? E seria interessante ter essa possibilidade de. Agora, o problema é que isso coincidiu com esse outro avanço no tempo, né? Com o avanço da extrema-direita. Então, e com isso, talvez o tempo, né? Ao mesmo tempo que você tem que se contrapor, talvez tenha dificultado esse trabalho que está por fazer, que você muito bem lembra, seria interessante fazer essa sistematização. E voltando lá ao texto da Mariana Joffre, ela diz, ó, então ao mesmo tempo houve essa ascensão da extrema-direita, que vai colocar, digamos assim, de novo na pauta as relações entre os militares e os civis, um outro possível golpe militar que felizmente não se consumou, mas esteve muito perto disso. Pela primeira vez na história nós tivemos alguns líderes que estão presos, né, ainda que estejam em condições bem razoáveis em quartéis, alguns até em casa, mas de alguma maneira foram. Inclusive um com uma arma dentro de casa, o caso do ex-presidente Bolsonaro, né? Tá, enfim, mas bem ou mal, houve pela primeira vez na história alguma punição para arquitetos de um golpe no meio militar. Então isso aviva o interesse. Ao mesmo tempo, nós temos os movimentos atuais digamos assim, das forças populares. Então tem um ascenso do movimento negro, comunidade LGBT, as mulheres. Então tem um material já tão difundido que tem até mesmo um artigo que uma pesquisadora cujo sobrenome é Nascimento, ela fez só sobre artigos e livros, etc., sobre a participação a perseguição às mulheres. Então já tem material suficiente até para especificidade. Tem muita coisa sendo produzida para o movimento negro, eu tinha falado dos indígenas anteriormente. Então isso é também devido a essa reorganização dos movimentos. Tem até Marcelo, deixa eu te perguntar, e os brasilianistas que tiveram, num determinado momento da história, tiveram acesso privilegiado a determinadas fontes, né? E, ao mesmo tempo, já ainda durante o período da própria ditadura. Então, com esse acesso que eles tiveram, eles fizeram obras importantes, né? O Skidmore, por exemplo, e muitos outros. Tem outros mais recentes, o James Green, que tem lá na Universidade Brown, tem um projeto, Brazilian Archives, eu acho que é o nome do projeto, que coloca vários documentos dos Estados Unidos até hoje. Mas os brasilianistas existem até hoje, são interessantes, tem a Victoria Langland, enfim, mas como eles no começo eram aqueles que faziam essa história, eles tinham algum acesso privilegiado, e ainda no tempo da ditadura havia censura e muitos problemas, eles acabaram tomando a dianteira e fazendo alguns livros importantes, ainda nos anos 70, 80, e eles continuam, só que, digamos assim, depois veio essa avalanche de pesquisadores de outros países, mas sobretudo do Brasil mesmo, e eles ficaram, digamos assim, uma espécie de um capítulo. E o interessante sobre eles é que, de certo modo, eles foram pioneiros também nos anos 90, 2000, a tocar nesses assuntos que hoje estão sendo pesquisados também por brasileiros, que é a participação dos negros, das mulheres, da comunidade LGBT, ou a repressão a eles, o próprio estudo sobre repressão. Então tem um diálogo bom com os brasilianistas, mas hoje eles estão mais além das diluídos. pesquisas sobre repressão no campo cultural contra determinados artistas, cantores,
e depois uma renovação também, né, porque inicialmente isso você vai Uhum, falar daqui a pouco, né, quando se pensava na repressão à MPB, se pensava na repressão, na perseguição a Chico Buarque, uhum. Caetano Veloso, Gilberto Gil, depois os estudos que procuram ampliar o espectro de Tem o compositores, famoso cantores. livro do Paulo César Araújo, né? É, Que é o que eu não sou cachorro não, que ele exato, mostra como o pessoal da chamada música brega também também. sofreu com a censura. Então nós temos então ao longo do tempo, tanto que eu sempre digo isso, tem um bordão assim, um ditado que diz assim: o brasileiro não tem memória. Sim, Pode ser que seja verdadeiro, mas no caso da ditadura, não é por falta de material publicado, que tem de artigo, de tese, de livro, de memória, de texto jornalístico, de pesquisa historiográfica nas ciências sociais. É uma enormidade de interpretações sobre a ditadura. e a provar que a Terra, é redonda e se move, né, e tem contradições, né, em função dos discursos de Bolsonaro, da extrema direita, né, a juventude passou e eu não falo apenas a Uhum, juventude que está dentro das uhum. universidades, mas a juventude em geral, passou a se preocupar com aquilo que era referenciado pelos discursos de Jair Bolsonaro e Uhum. seus asseclas, né. Ou seja, eles estavam fazendo, na verdade, um discurso favorável à ditadura de 64 e acabou gerando todo um movimento de questionamento e de recuperação dessa memória, que parecia ter sido acomodada após o processo de Então, redemocratização, né. esse é o lado, digamos assim, animador. Uhum. Agora, o lado desanimador é que esses discursos falsificadores da história, né, manipuladores do passado, eles têm Tem força. força. Então, o drama, essa coisa da memória, é que o que deixou, digamos assim, a mim pessoalmente, eu acho que a todos os pesquisadores da área, que você fica o tempo todo batalhando, vamos recuperar, valorizar a democracia, etc. Mas algumas pessoas, ou muitas pessoas, dizem às vezes, não, tinha que matar mesmo essa gente. Quer dizer, às vezes não é falta de conhecimento, é chocante, né? Teve Quando eco, né, teve eco teve eco. em Então, determinados setores. esse é o lado mais triste da situação, né? Que não necessariamente é porque as pessoas desconhecem. Então, por exemplo, na campanha, quando o Lula estava preso já, né, na época da campanha do Haddad contra o Bolsonaro, a Amelinha aparecia sempre na televisão denunciando, falando: olha, esse pessoal me torturou, meus filhos também padeceram, etc, etc. A Melinha é mãe A da mãe da Janaína, Janaína, que escreveu que teve um papel muito importante na, na, na na- na pesquisa. pesquisa sobre a Janaína Telles, né? Na pesquisa sobre os mortos, desaparecidos. Então, às vezes, não é que as pessoas não sabiam, mas as pessoas não se importavam, o que é muito revelador do grau de barbárie em que a nossa sociedade tá vivendo. Então, essa ditadura, para juntar lá com o começo da pergunta, a, a ditadura é parte desse processo da formação da sociedade brasileira que, de um lado, vai gerando, digamos assim, todo esse conhecimento, essa produção, o avanço da universidade, o avanço de lutas sociais da classe trabalhadora, dos negros, os indígenas que vão se organizando, as mulheres. Mas de outro lado, né, nós temos a continuidade que se expressa num Congresso que é majoritariamente retrógrado, né, de um domínio, por exemplo, das forças latifundiárias que, eh, ou mesmo do agronegócio, que é tão insensado, mas que, digamos assim, estão se lixando para a questão da natureza, por exemplo, eh, da repressão brutal que continua sendo feita. A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados é um circo dos horrores, né.
Então, Aquilo e ali isso tudo é o Brasil, é o essa Brasil. sociedade. Eu diria, aquele regime militar, ele não foi um momento de exceção. Se a gente pegar a história do Brasil, né, desde a. Bom, para ficar só no século XX, né, a chamada Primeira República, a República Velha, como outros preferem chamar, ou depois o Estado Novo, mesmo na chamada. O governo Arthur Bernardes foi dos mais repressivos da história do Brasil. Depois o Estado Novo, depois o interregno democrático, mas o interregno democrático ali no governo Dutra teve mais comunistas perseguidos e mortos do que no Estado Novo. Quer dizer, até porque os comunistas começaram As coisas só foram melhorar com JK, né? só no finzinho dos anos 50 que começou a melhorar, no começo dos anos 60 e veio um golpe. Uma década de alívio, onde o PCB se encontrava naquela situação de uma ilegalidade aceita, uma semi-ilegalidade, e logo depois vem o golpe de E 60. tudo isso, e fora, e coisas, não é só o PCB, né? Mas você pega, por exemplo, uma coisa extraordinária que aconteceu na história do Brasil e que às vezes é apagada, que é a esquerda católica. Uhum. Então, eles criaram uma organização especialmente forte entre os estudantes, que era chamada Ação Popular, baseada na Juventude Universitária Católica, Juventude Estudantil Católica, Juventude. Onde militaram José Serra, É, o o Betinho. Betinho, eles tiveram hegemonia no movimento estudantil, eles conseguiram, enfim, foi uma espécie de embrião depois da teologia da libertação, que também a história vai castigando, digamos assim, os vencidos, né? Os vencidos, mas uma coisa extraordinária que aconteceu no Brasil e tudo isso foi, digamos assim, foi feito terra arrasada disso com o golpe de 64. E a partir dali as pessoas começaram a se organizar, para não falar no movimento das ligas camponesas, ou seja, o Comando Geral dos Trabalhadores, a organização sindical, né? Mas se a gente, voltando ao início da pergunta e essa primeira Uhum. parte do programa, né, e recuperando uma ideia do Walter Benjamin, a história Contrapelo, né, foi feita uma recuperação da história dos vencidos, né, em vários campos, né. Então, a quantidade de Uhum. livros sobre 64, tratando de vários sujeitos sociais que foram perseguidos, não apenas a classe Então, trabalhadora, demonstram, isso, né, a que recuperação tem muita gente remando contra a maré, né? E esse é o lado animador, né? Marcelo, veja, você divide, as interpretações sobre o golpe de Uhum. 64 em 4 categorias: interpretações estruturais ou sistêmicas, interpretações político-institucionais, 2, centradas na lógica interna das Forças Armadas, 3, e 4, análises que, enfatizam aspectos culturais. Eu te pediria, que, caracterizasse, essa tua tipologia, né, dividida em cada uma dessas 4 categorias. Quais são as principais características de cada uma dessas É, interpretações? não vou repetir porque você já falou dos 4, digamos Uhum. assim, no fundo são 4 conjuntos, é mais para a gente ordenar o raciocínio. Eu diria que logo depois do golpe, sobretudo cientistas sociais e economistas, sociólogos, então você tem o Celso Furtado, o o Ottaviani, o Rui Mauro Marini, o Fernando Henrique Cardoso, né, porque o Fernando Henrique Cardoso, nos anos 60, era um pouco diferente do que foi presidente do Brasil, né, era o Paul Singer, o Chico de Oliveira, a Maria Conceição Tavares, o próprio Bresser Pereira, e vários outros autores enfatizaram o caráter burguês do golpe e da ditadura. Quer dizer, a ditadura foi importante para garantir um certo padrão capitalista de acumulação concentrador de riquezas, dependente e associado ao capital internacional. Então, tem muitos livros da época, desses autores e de outros, que enfatizam esse lado, digamos assim,
do golpe como um golpe de classe. E digamos que para muitos isso se tornou, digamos assim, ultrapassado. São leituras muito estruturais, que ficam pensando o capitalismo e aparecem poucos agentes que lançaram mão naquele momento de alguns conceitos, né, para pensar, se inspirando, por exemplo, no Barrington Moore Jr., falar em modernização conservadora, mais logo Revolução Passiva do Gramsci, a Via Prussiana, Lenin, Lukács, né, depois desenvolvimento desigual e combinado do Trotsky, enfim, um forte, digamos assim, uma forte conexão do golpe depois da ditadura com um certo tipo de desenvolvimento capitalista no Brasil. E, naturalmente, ligado às classes sociais. E que foram análises fundamentais para entender a história brasileira fora desses marcos de uma excepcionalidade, ou seja... Por exemplo, um que eu vou falar, que me agrada pessoalmente, né? O livro Revolução Burguesa no Brasil, do Florestan Fernandes, em que ele fala numa autocracia burguesa. Quer dizer, independentemente de haver ditadura ou não, existe uma tendência autoritária das classes dominantes que subjuga os trabalhadores e que tem muitos problemas, estamos vendo isso agora, né? Mesmo com reivindicações reformistas bastante moderadas. Então, aí já passando para outra, quando os cientistas políticos entram nas análises de 64, nós vamos ter interpretações que vão dizer assim, olha, esse pessoal é muito economicista, eles não entendem o desenvolvimento do processo político institucional que houve no Brasil. Então as análises passaram a ter digamos assim, uma ênfase na dinâmica político-institucional. Então, a gente tem a grande tese aí desse grupo, né, um cara brilhante, o Vanderlei Guilherme dos Santos, que formulou a ideia da paralisia decisória. Então, você diz, o governo do Jango cai porque ele não conseguia decidir, porque ele não soube se colocar institucionalmente diante dos impasses. Então, nós vamos ver a questão da fragilidade política, da governabilidade do governo Jango como, digamos, um fator decisivo para o golpe. O que não é falso, né? Tem a Angelina Figueiredo, tem uma série de autores que vão nessa linha, que é que eu chamei de político-institucionais, porque elas vão analisar o golpe a partir do prisma das lutas políticas institucionais no parlamento, por exemplo. Mas, Marcelo, são análises que não são excludentes, né? Elas Exatamente. podem ser então, consideradas como camadas, para usar um termo que é muito utilizado hoje, né? Camadas de uma realidade. Né? Exatamente. Então, eu diria, o problema é quando você pega uma análise dessa e ignora a anterior. Ou seja, você tem a ilusão de que as contradições da sociedade podem ser resolvidas só por uma questão de ajustes na governabilidade, ajustes nas instituições. Às vezes, as lutas sociais transbordam o que as instituições estão preparadas para resolver. Então, eu diria que a minha hipótese, né, que para a gente compreender esse fenômeno do golpe e da ditadura, nós temos que pegar elementos desses 4 conjuntos de análises que eu chamei das sistêmicas ou estruturais, das político-institucionais, da especificidade das Forças Armadas e as análises culturais também. E dos Se a gente ainda acredita na categoria totalidade... Então, essa que é a questão. Quem aposta na categoria de totalidade é capaz de juntar tudo isso. Se você nega essa categoria, você começa a fazer análises que são muito ou politicistas, ou culturalistas, ou economicistas.
E eu acho que o desafio é compreender esse conjunto do que é cultural, do que é político, do que é econômico, do que é social, que forma uma totalidade contraditória em movimento. E que é uma tarefa, Marcelo, não sei se você está de acordo, não é uma tarefa de um pesquisador X ou pesquisador Y, na verdade é uma tarefa de toda uma geração de pesquisadores, de docentes, né. Eu concordo plenamente, é um pouco isso que eu tento colocar aqui no artigo, né. Então, porque às vezes houve batalha, então tem gente que fala: "Não, aquele lixo lá, o que o Florestan Fernandes fez, o Fernando Henrique fez naquele tempo, o Celso Furtado, isso não serve mais", porque aí eu não concordo de jeito nenhum com isso. Eu concordo que aquilo precisa ser, visto por outros ângulos, adensado, mas sem abandonar, quer dizer, sem abandonar a ideia que eu acho que é fundamental para ficar no Florestan, né, da autocracia burguesa, Sim. que é o que Eu ainda acredito que o livro do Florestan é um clássico do pensamento social brasileiro, é um então, clássico, né, é um quer dizer, o que clássico ele diz ali continua válido. e eu concordo plenamente. Então, aí o interessante também, e também é muito importante ser incorporado, é o que eu chamei lá das interpretações de uma instituição específica, que é das Forças Armadas, né? As análises centradas na lógica interna das Forças Armadas. O Stepan, se nós falamos de brasilianice, o Stepan colocou isso bem, né? Quer dizer, ele enfatiza para compreender o golpe a dinâmica interna dos quartéis, o que naturalmente não é desprovido de sentido. Quer dizer, quando você tem aquele movimento dos sargentos que toma Brasília, uma radicalização E olha que eles queriam só ser, não eram projetos assim tão revolucionários, no início pelo menos, é a ideia de poder ser eleitos, etc. Mas você quebra a ideia de disciplina nas Forças Armadas, porque até 64 as Forças Armadas eram muito divididas, né? Um setor que era dito mais nacionalista e outro que era o que os nacionalistas chamavam de entreguistas. E esse setor nacionalista foi a repressão maior que houve depois de 64 foi para expurgar as Forças Armadas. Inclusive, alguns expurgados depois vieram fazer parte das lutas da esquerda armada contra a ditadura. Então, esse é um fator. E o exemplo mais recente disso é a análise que eu estou chamando aí de centrada na lógica das Forças Armadas, são os livros do Gaspari, né, que foram muito difundidos, e a ideia principal é essa, de que em 64 a unidade das Forças Armadas estava em risco, por isso deram o golpe. Aí ele diz, bom, tempo depois, golpistas natos e articuladores como o Golbery e o Geisel, né, perceberam que a ditadura tinha de novo quebrado, a própria ditadura quebrou a hierarquia, na medida em que você tem setores que ele chama da tigrada dos porões, que às vezes são militares que não aceitam uma cadeia de comando e que passam a ter uma vida relativamente autônoma. Então, a tese dele, você tem que reorganizar a disciplina interna das Forças Armadas, devolvendo o poder aos civis. Uma nota sobre, você chega a falar isso no texto, a divergência que existe em relação ao papel das Forças Armadas, né? O Hélio Gaspari dizendo que não havia, na verdade, um projeto estratégico, né, que ela seguia muito de acordo com Com as com as circunstâncias. circunstâncias, né? Que contraponto, tanto que é uma coisa que eu acho até bastante criticável no Gaspari, nos primeiros volumes, ele sequer cita o Dreyfus. Ele ignora, como se for, porque o Dreyfus tem uma tese que é completamente oposta. Quer dizer, qual que era a ideia do Dreyfus? Houve uma organização das classes dominantes com fortíssimo apoio dos Estados Unidos, quer dizer, as classes, a burguesia
os setores burgueses brasileiros ligados ao imperialismo, organizaram, com apoio direto, inclusive, do Lincoln Gordon, né, do embaixador americano, o golpe no Brasil. Então ele mostra como se constituiu o IPES-IBAD, aquele conjunto de organizações. Que acabaram formando um intelectual orgânico coletivo que pensou o golpe e a ditadura. Isso, então ele diz assim, olha, esse golpe, essa ditadura é fruto de uma articulação das classes dominantes e muito bem organizada, inclusive com apoio dos Estados Unidos. E as Forças Armadas entram nisso. Né? O Gaspari, ao contrário, não, isso não tem nada a ver. Aliás, ele nem cita. Ele diz, olha, olhando o processo político, ele foi movido ao acaso, ao sabor das circunstâncias, não haveria nada de intrínseco que estaria marcado ali. Enfim, o que não, se a gente lê os livros dele, são bem interessantes, né? Mostrando essa lógica e pelo menos como era vista pelos próprios militares esse processo, porque os militares não aceitam que eles são, digamos, ligados às classes dominantes, eles são os defensores dos interesses gerais da nação brasileira e contra o comunismo, por suposto. Marcelo, a gente está chegando no último terço do programa e eu não poderia deixar de te provocar em relação a uma das grandes polêmicas que envolve a historiografia, historiografia pensando não apenas aquilo que foi construído pelos historiadores, né, mas tudo aquilo que foi escrito em torno em torno do golpe de 64, que é a sua caracterização, né? Golpe militar, golpe civil-militar, golpe empresarial militar. Eu te pediria para historiar um pouco essa polêmica, né, por um lado, e destacar, se bem que você já destacou isso, né, mas destacar a importância nessa caracterização, por exemplo, na polêmica entre aqueles que defendem a ideia de um golpe civil-militar e aqueles que defendem a ideia de um golpe empresarial militar, o caráter de classe, né, que está na base do golpe. Por favor. Olha, esse é um tema interessante para mim, porque um colega, que é o João Roberto Martins Filho, ele escreveu um artigo muito interessante. Às vezes a gente conta muito no exterior, né? Ele publicou em francês, mas às vezes o que conta para o currículo, mas as pessoas não lembram, que está em outra língua. É um artigo muito interessante em que ele critica bastante o uso do conceito de golpe, ditadura civil-militar. E ele faz um levantamento interessante e ele diz que eu fui um dos primeiros que usou a expressão civil-militar. Mas quando eu usei no meu livro Fantasma da Revolução Brasileira, que é sobre a esquerda armada, ele diz, não houve nenhuma polêmica naquele momento, tal. Eu usei bastante isso. Mas o que eu queria dizer? Eu tava usando o termo que a primeira vez que ele aparece no próprio livro do Dreyfus. Então, o sentido desse civil-militar quer dizer que o golpe, para o Dreyfus, e eu estava indo nessa direção, como tinha sido para o Fernando Henrique ou para o Florestan, os escritos, é que esse golpe tinha um caráter claro de classe. Ele existiu para garantir a continuidade do desenvolvimento capitalista no Brasil associado ao capital internacional. O complexo IPES-IBAD-ESG, né? Tem esse caráter civil-militar, né? Tem, exatamente, desde antes. Mas então, nesse sentido, esse civil, ele queria dizer o quê? Ele queria dizer uma participação, se a gente pensar, sociedade civil são todas as classes, mas é o conjunto das classes onde existe uma que é dominante. Então, posteriormente, de maneira muito interessante, aliás, né, vários autores, sobretudo da Federal Fluminense, o Daniel Arão Reis, a Denise Hollenberg, enfim, vários autores passaram a trabalhar com a ideia de civil-militar com um sentido maior, mais, digamos, fluido dentro desse civil, a participação do empresariado acaba sendo um pouco diluída. Ou seja, houve setores
para além do empresariado que apoiaram Sem dúvida e nenhuma. foram às ruas apoiar o golpe. Mas isso E a ditadura? não resta a menor dúvida. Então, eu diria que o lado positivo desses estudos é mostrar que a ditadura não foi só dos militares, né? Que havia, digamos, muito apoio a eles na sociedade, na chamada sociedade civil. O risco dessa leitura, ao meu ver, é diluir o apoio que realmente era o decisivo, que era o interesse das classes dominantes. A ponto de confluir com a análise que é feita dentro dos quartéis desde 64, né? Que eles diziam, então eles diziam, não, vieram bater as nossas portas, o que também não é mentira. Um setor da sociedade foi lá bater as portas dos quartéis, como agora foi também tinha o recente golpe fracassado, em todas as portas de quartéis havia gente acampada. Ali foi literalmente bateram a porta. Literalmente bater, estavam fisicamente presentes nas portas dos quartéis. Então, agora isso quer dizer que todo o conjunto da sociedade brasileira queria o golpe. Alguns podem ter apoio, mas quem organizou tudo isso? Enfim, é um golpe que, digamos assim, manteve os interesses das classes dominantes. Você sabe, Marcelo, que o ano passado, acho que foi no ano passado, eu escrevi uma série de artigos sobre a contínua formação dos jovens cadetes na Academia Militar das Agulhas Negras, né? E pesquisei os materiais que são utilizados nos cursos oferecidos aos cadetes, e os livros de história. E no livro de história, quando se chega ao golpe de 64, o livro do Daniel é citado. E é citado exatamente esse trecho em que se fala do caráter civil-militar do golpe de Então, mas 64. aí já é um modo de distorcer nosso amigo Daniel, que não é bem isso Um que uso ele está dizendo. instrumental, O que foi o mesmo que fez o ministro Dias Toffoli, né? Também cita aí o Daniel logo pulou, opa, não disse bem isso, né? Então, o que é muito louvável nesse tipo de interpretação é justamente mostrar que o golpe não foi uma coisa exclusivamente militar, que ele realmente tinha raízes fora da sociedade, fora dos quartéis. Os militares não estavam isolados. O drama é só esse, de repente perder o pé. Se você pega a tese de doutorado do Daniel, que depois virou um livro chamado A Revolução Faltou ao Encontro, você vai ver que ele cita o Dreyfus, aliás, fazendo críticas, dizendo, olha, não era bem assim, eu concordo com ele, o Ipês-Ibade não tinha todo esse poder, mas de organizar tudo, uma espécie de cérebro superior, tanto que, por exemplo, no meu livro O Segredo das Senhoras Americanas, eu pego duas das instituições que o Dreyfus analisa no livro dele e mostro a relação específica que eles tinham com o Ipês-Ibade. Então, não é que eles eram teleguiados e tudo era uma coisa só, eram várias organizações liberais ou conservadoras, nacionais e estrangeiras, que eles tiveram, do ponto de vista deles, o mérito de organizar para ajudar a dar um golpe, né? Mas, então, houve essa participação no golpe, tanto que muita gente fala em golpe civil-militar, mas aí a ditadura é militar, porque o comando da ditadura é das Forças Armadas. Quer dizer, em última instância, quem determinava a sucessão, o poder político, estava na mão da instituição militar. Então, eu diria que, no fundo, a minha conclusão é a seguinte: não importa, nós temos que fazer pesquisas, e eu acho que essa que é a contribuição do uso do civil-militar, de que a ditadura não foi uma coisa exclusiva das casernas e dos militares. A complexidade da sociedade brasileira estava posta ali. Então, não necessariamente quem usa o termo civil-militar está dizendo que está diluindo toda a sociedade civil e as suas especificidades, mas é preciso pensar esse apoio que houve, né?
Mas esse apoio não é necessariamente característico do regime. Então, não é porque você descobrirá que alguns operários apoiam atualmente o Bolsonaro que o Bolsonaro será representante do operariado. Enfim, não é porque houve escravizados que apoiavam a monarquia no Brasil que nós vamos dizer que a monarquia era representativa dos escravizados. Me parece que a introdução do termo civil junto a militar, ele num sentido gramsciano, ele aponta na direção de que havia um conflito, uma luta por hegemonia da base da sociedade, né, de que não foi um ato isolado dos militares que tomaram para si a responsabilidade de, tirar Jango do poder em 31 de março, 1º de abril. Agora, por outro lado, né, e aqui eu queria que Uhum. tu falasse um pouco sobre as teses a insistência do Rodrigo Sapato em falar de golpe, militar, ou seja, em última instância, Uhum. foram os militares que Deram o golpe que deram o depois golpe e mantiveram a depois ditadura, mantiveram claro. todos os presidentes da Então, república. ou seja, para mim, a questão, em cada pesquisa dessas várias, né, porque tem um complicador, começa a ser, tem até uns dados estatísticos que eu levantei, que não sei se seria o caso da gente falar aqui. é, o João Roberto, naquele artigo dele, fez um levantamento sobre o uso, na época dos termos ditadura militar. Ele estava defendendo esse conceito e bastante assustado com o avanço do civil militar. Mas agora, até como reação dessa ideia de, digamos, diluir a sociedade civil, começou a surgir um outro conceito que está sendo muito usado, que é a ditadura empresarial militar. Na minha opinião, nós temos que pegar cada uma dessas pesquisas, estejam ele falando, sei lá, o Rodrigo Pato falando de ditadura militar, ou o João Roberto falando de ditadura militar, ou o Daniel Arão Reis falando de ditadura civil militar, ou, sei lá, Spor, outros que falam de ditadura empresarial militar, e ver como que eles vão analisar as relações entre os civis e os militares, e o processo político, social, econômico, cultural que está envolvido nisso tudo. Então, eu diria que, se a gente, na minha opinião, se a gente falar num sentido estritamente político, o conceito político historiográfico é falar em ditadura militar, regime militar. Mas eu diria que tanto que eu mesmo usei, né, o termo civil-militar, porque havia ali um interesse em mostrar essa dinâmica que está além dos quartéis. E que, digamos assim, quando você está fazendo um estudo que não está tão centrado na lógica política, mas na lógica social maior, né, quando você vai estudar cultura, quando você vai estudar a censura, enfim, você pode ser interessante o uso do civil militar. Ou quando você está especificamente estudando organizações específicas do empresariado, golpe empresarial militar. O que é importante para mim não é tanto a maneira como você vai chamar, mas como cada trabalho vai analisar essas relações complexas entre os militares e a sociedade De civil. alguma forma depende também, Marcelo, das fontes que foram utilizadas para uma determinada pesquisa, né. Se você pega documentos, por exemplo, das entidades empresariais, Uhum. há uma tendência de você caracterizar, o golpe como um empresarial militar. Se você, usar bom, o Hélio Gaspari fez a pesquisa com base lá nos arquivos Uhum. do Golbery, isso, o leva necessariamente numa determinada direção, não te parece que, as fontes, Podem levar a podem isso, ou podem, ou digamos assim, eh, esse empresarial militar, ele tem muito uma certa reação à ideia da são diluição da do sentido de classe que a ditadura teve. Porque independentemente dela ter tido apoio em vários setores da sociedade, ela significou objetivamente a continuidade ou um momento chave
da autocracia burguesa no Brasil. Ela foi, o Florestan Fernandes usa, foi uma espécie, essa ideia, né, de que a ditadura foi a constituição da revolução burguesa no Brasil. Não uma revolução democrática, mas uma revolução autoritária, uma revolução por cima. Agora, então, por isso, assim que eu usei, eu defendo até hoje o uso desse civil militar. No artigo aqui eu encontro algumas situações do Dreyfus e do Florestan, em que ele fala do civil militar, onde prepondera o militar, o Florestan diz ali. Mas atualmente, embora eu usaria só o militar, porque está havendo uma espécie de uma coisa nominal. Então, eu tenho visto, ditadura branca, heteronormativa, patriarcal, civil-militar. Então fica uma coisa assim. Conceito elástico. Você vai colocando tudo. Então, olha, é melhor usar a expressão sintética ditadura militar. Patriarcal, colonialista. Patriarcal, colonialista, imperialista, heteronormativa, branca. Enfim, eu acho que aí perde um pouco, esgarça. Mas o interessante, eu acho que é um pouco provocativo desse civil militar, é essa ideia de que o autoritarismo está disseminado na sociedade. Ele não é uma coisa exclusiva dos quartéis, embora os quartéis tenham um lugar muito importante nisso. E se consideram acima da nação, né? Como São os tutores da Eles são a nação, nação, né? Eles, de certa maneira, dão a norma, eles dão a direção, né, do que é o verdadeiro Brasil. Marcelo, a gente está chegando no final desse programa e uma ultimíssima pergunta. O que esperar dos próximos anos, em termos de estudos sobre o golpe de 64, sobre a ditadura de 64? Você consegue localizar alguma área, algum terreno ainda não explorado? Porque, olha, tem livros sobre STF, a ditadura militar, Academia Brasileira, a ditadura militar, as mulheres, enfim, são vários terrenos. Eu diria que mesmo assim não está esgotado, né? Até porque tem documentos ainda que não estão revelados, né? Embora a Comissão da Verdade tenha exigido que aparecessem certos documentos, eles não apareceram. Então, ainda há alguns aspectos a serem esclarecidos sobre isso. E tem a própria continuidade da história, na relação que se pode fazer. A história como história do presente, né? A história do presente, quer dizer, como é que o presente revive aquele passado. Bom, a gente volta ao início, né? Quer dizer, o impulso dado aos estudos em função do que aconteceu durante o governo Bolsonaro e o retorno com força dos militares ocupando vários postos. Desde o governo Temer, sobretudo. Isso, né? exato. Ocupando postos e eu acho que isso ainda é uma coisa que será preciso investigar, né? Os próprios casos aí dos indígenas, ainda não acho que não está esgotado a própria análise da cultura do período, né? E porque falar daquilo é falar da história do Brasil, não é falar só daquele momento, né? É falar do que veio antes e do que veio e que continua até hoje. E é muito difícil a gente, digamos assim, pensar, não é, como eliminar tanta desigualdade, trilhas da democracia, criar uma sociedade mais justa, democrática, não é? E as coisas vão indo, né? Então, por exemplo, o uso da internet agora, da comunicação, num sentido muito mais novo, né, que de uns anos para cá, mas isso tem conexões com o uso que foi feito da propaganda, da indústria cultural no tempo da ditadura, que se desenvolveu enormemente depois, né, mas que teve naquele momento um marco expressivo, né, do que aconteceu, ou que eu diria aqui continuando essa coisa do moderno e da modernização conservadora. Alguns fazem, modernização é o lado bom da ditadura e conservador é o lado ruim. Essa modernização que foi feita
mas foi feita de uma maneira excludente, desigual, e não tem como separar e dizer, não, esse é o lado bom da ditadura, é o lado que o Brasil ficou mais desenvolvido, o lado ruim é que reprimiu. Isso está muito junto, porque esse desenvolvimento, essa modernização aconteceu aumentando as desigualdades, né? A crueldade. E de maneira combinada com o conceito do Trotsky aponta. Marcelo, a gente chegou ao fim desse diálogo. Eu vou fazer uma coisa aqui que a gente não pode fazer quando o programa é virtual. Muito Tá bom. obrigado. Isso é bom, né? É, O contato físico sempre é mais produtivo e incandescente, né? é. Caloroso. O Trilhas da Democracia de hoje fica por aqui. Na próxima semana, o Trilhas da Democracia vai completar 450 programas. E nós exibiremos uma entrevista especial. Marcelo participou dessa entrevista com um dos maiores intelectuais marxistas dos últimos 50 anos, o sociólogo franco-brasileiro Michel Lovy. No sábado, o diálogo se deu em torno do pensamento da obra de Walter Benjamin e no domingo sobre a proposta revolucionária ecossocialista. Não percam!